Fala, meus bons! Belezinha? Tô tentando achar a posição correta aqui no meu estúdio, então mudei de novo aí. Mas falar do meu estúdio não é o objetivo do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para vocês um problema que aconteceu aqui na Itália e que tanto a Itália quanto o Brasil tá falando bastante. E se você ainda não sabe do que eu estou falando da agressão a uma trans brasileira, né, chamada de Bruna. E quando muito provavelmente, vocês viram um vídeo onde tem um grupo de policiais batendo nela e ela caída no chão, né, tentando ali se defender, ali, não é nem se defender, tentando evitar as agressões e os policiais em cima dela batendo nela. Esse é o corte do vídeo. Quando você vê isso, são imagens muito fortes. Eu não vou passar aqui no canal porque meu canal não é de ficar incentivando esse tipo de conteúdo, mas eu decidi trazer ele porque é uma coisa que aconteceu na Itália. O meu canal é basicamente falar sobre a Itália e também está relacionado com o Brasil. Mas então, o que eu quero falar com vocês? Eu quero mostrar para vocês as versões que existem deste caso. Porque se você pegar só essa imagem, você vai ter uma interpretação. Porém, é interessante você saber todas as versões, até mesmo para poder você não acabar cometendo nenhum tipo de injustiça. Seja com a Bruna, seja com os policiais, né? Seja com o que de fato aconteceu, que na verdade não tem como a gente saber porque ainda está em investigação. Mas eu vou falar para vocês primeiro a versão da Bruna, né? O que ela falou, qual é a defesa dela. A Bruna falou que ela estava passando por uma rua e aí um grupo de estrangeiros, também, né, não de italianos, mas de estrangeiros, todos os homens decidiram agredir ela verbalmente, atacar ela verbalmente. A gente não precisa se esforçar muito para tentar entender quais são os tipos de agressões que pessoas trans sofrem diariamente. Então, essa é a versão dela, né? Que ela começou a ser agredida por esse grupo de pessoas, também estrangeiros, e ela respondeu. E começou ali, né, uma agressão entre eles, né, de forma verbal. Pessoas que estavam perto ali da situação chamaram a polícia veio, abordou a Bruna e aí colocou ela na viatura. Ela ficou exaltada. Isso é a versão dela. Ela ficou exaltada porque, no entendimento dela, eram aqueles estrangeiros que estavam agredindo ela verbalmente que deveriam ser presos, não ela. E aí ela começou a discutir com os policiais. Ela falou que quando ela fica muito nervosa, ela fica agitada, ela fica agressiva com ela mesma. Então que ela começou a se morder, a se atacar, e aí os policiais pararam ali o carro, né? E ela, naquela tentativa, tentou fugir, tentou sair, né? Tentou sair daquela situação. Tem um lapso ali na narrativa que depois desse momento começam as agressões. E ela fala que os policiais ela tentou sair dali, né? E aí os policiais reagiram e começou a agressão contra ela. E aí a gente vai para os momentos das agressões que estão registrados. Pois bem, agora a gente vai falar para vocês a versão da polícia. Na versão da polícia, eles foram chamados porque tinha uma trans na frente de um colégio, se insinuando para os estudantes, tirando ali, né, a roupa, mostrando as partes íntimas para os estudantes, gritando, né, que tinha AIDS e tal. E aí a polícia foi chamada pelos pais dos alunos. A polícia chegou, colocou ela dentro da viatura e aí ela começou a ficar agitada, dizendo que estava passando mal. A polícia parou o carro e ela foi para cima dos policiais, lembrando que isso é uma versão da polícia. A polícia falando que ela foi para cima dos policiais, falando que tinha AIDS e queria contaminar os policiais.
Nessa discussão, né, porque, como eu comentei, os policiais pararam o carro, abriram a porta porque ela disse que estava passando mal, e aí ela tentou fugir, e nessa de tentar fugir que ela foi para cima dos policiais. E nessa confusão toda tem a parte que é o que foi filmado, onde ela tenta fugir e os policiais vão para cima dela e tem a cena que todos vocês viram. Independente de qual versão está certa ou não, a gente tem que entender que houve um excesso da polícia. Quem assistiu o vídeo viu que tem um excesso da polícia contra a Bruna. Isso é um fato. Agora, é interessante a gente saber todo o contexto, tudo o que aconteceu. E como eu falei, ainda está sendo investigado. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que não é a versão nem da Bruna, nem da polícia, mas é uma tentativa minha de tentar entender, uma tentativa de tentar entender o que poderia ter acontecido. Eu acho que, veja bem, isso é uma suposição, isso não tem nada a ver com os fatos que realmente aconteceram, isso é uma suposição. Eu estou tentando interpretar as coisas. A Bruna passava pelo local, esse grupo de estrangeiros começaram a agredir ela, o que não é nada incomum. Infelizmente isso acontece muito. E aí ela começou a agredir também de forma verbal, com uma confusão generalizada. Muito provavelmente aquilo ali era perto de uma escola. Os pais, vendo aquela situação, chamou a polícia e talvez a Bruna estivesse uma das respostas na agressão dos turistas, dos estrangeiros, fosse mostrar uma parte do corpo, uma coisa ou outra, meio que, como eu disse, uma confusão generalizada. Os pais talvez entenderam que por ser na frente de uma escola, aquilo ali era proibido, na verdade é proibido, né? Mas uma escola cheia de crianças não é um ambiente para você ter uma confusão. Porém, aqui a chave aqui para uns, ela fez aquilo para crianças. Pode ser que ela tenha feito isso numa reação contra os estrangeiros que estavam agredindo ela. E aí, né, a gente tem que esperar a investigação para ver o que vai acontecer. A Bruna já falou que vai prestar queixa contra os policiais que a agrediram e é aguardar para ver o desfecho dessa triste história, né, de agressão, seja da parte dos policiais, dos estrangeiros. Também como sempre quando eu estou falando, né, de uma possível também participação dela, porque como eu falei, a gente não sabe o que aconteceu. Eu estou trazendo para vocês simplesmente duas versões e aquilo que eu acredito que possa ter acontecido de fato. Belezinha? Um vídeo um pouco mais pesado do que eu costumo trazer no canal, mas como é um assunto que envolve Itália e Brasil, achei interessante trazer aqui para vocês. Beleza? Abraço.